Boa tarde a todos. A quem está conosco aqui nessa tarde, a secretária adjunta Fabrícia Martins, que é secretária adjunta da Saúde do município de São José, e nessa nossa roda de conversa vem representando a DIBEA também. E está aqui conosco também o Francisco Coque. Ele é coordenador e secretário do coletivo Proteção... Gente, eu não consigo mais sem óculos. Proteção Unida da Causa Animal, e também temos a Rosângela Pinto, que também é vice-presidente da Associação ALPA aqui do município de São José. Quero agradecer a presença do vereador Mauro, da vereadora Aline, do vereador André, do vereador Marquinho, do vereador Tessari, do vereador Binho e do vereador Juanito. Muito obrigada. A nossa roda de conversa hoje é sobre a causa animal, é sobre o bem-estar animal aqui no município de São José, que é uma pauta que a cidade precisa discutir. Nós precisamos fazer alguns encaminhamentos também, essa casa, em defesa desta causa que nos é bastante cara aqui na cidade, né? Então, muito obrigada por terem vindo participar conosco dessa roda de conversa. Vamos deixar as regras um pouco claras. Cada convidado, a Fabrícia, a Rosângela e o Francisco, terão 10 minutos cada um. Os vereadores depois poderão se manifestar para fazer suas ponderações, seus questionamentos, e eles terão, então, 3 minutos para responder a pergunta de cada um, e a gente sempre conversando direcionado à pergunta, né? Então, a vereadora Aline quer direcionar a pergunta, ela já fala para quem que ela quer, e assim a gente vai dando sequência. Então, vamos iniciar, e eu vou pedir para a secretária Fabrícia assumir a tribuna, que, em função de estar sendo transmitido ao vivo, sai melhor o som. Na tribuna por 10 minutos, secretária, se assim a senhora desejar. Agradecer a Cláudia, que é veterinária do município de São José, que está aqui com a secretária, e também a Magda, que é assessora jurídica da Secretaria de Saúde. Muito obrigada por estarem aqui. Desculpa. Uma boa tarde a todos. Gostaria de estender os meus cumprimentos, né, a essa casa, a todos os vereadores presentes, né, e demais representantes dessa causa tão discutida, né, e que precisa ser debatida entre todos os entes para que, de alguma forma, a gente consiga avançar no cuidado que deve ser destinado ao bem-estar animal. As discussões em torno, né, das questões relacionadas ao bem-estar animal são antigas no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, e a gente compreende não só como um fenômeno social, né, em virtude do vínculo afetivo que a gente tem, né, com essas espécies, mas também é uma questão sanitária e epidemiológica. Existe a necessidade de que a gente possa despender esforços, né, na solução desses problemas. A Diretoria de Bem-Estar Animal do município de São José, ela foi minimamente estruturada diante de demanda, né, jurídica, porque era um serviço que até então não existia no âmbito do município de São José. E, a passos lentos, infelizmente, né, com toda a morosidade que a organização pública prevê, tem tentado se estruturar e ampliar a oferta de serviço destinada a essa população. A Diretoria de Bem-Estar Animal, hoje, né, ela contempla em seu quadro uma médica veterinária, a doutora Cláudia, que está aqui conosco na tarde de hoje, possui um diretor, e ela tem uma grande parceria, né, junto às protetoras, né, da causa animal, que nos dão suporte em algumas ações. Vale ressaltar aqui que o nosso empenho, né, dentro da gestão do município, no que diz respeito ao encaminhamento para a aquisição de serviços relacionados a atendimento clínico de animais em situação de risco, remoção emergencial, resgate, né, desses animais, e também um serviço de cremação de cadáveres de cães e gatos, né, recolhidos em vias públicas do município, porque hoje o município não dispõe desse serviço, né, e a gente não tem nenhum outro tipo de instituição que seja referência para a gente poder cumprir essa determinação sanitária. Então, a contratação desses serviços já está em encaminhamento.
definimos, né, que há necessidade de, junto ao Ministério Público, discutirmos a modalidade de contratação dos mesmos, já que, para a gente, a fim de agilizar e dar celeridade ao processo, se faz necessária a aquisição dos serviços na modalidade de credenciamento, pois isso permite que a gente não tenha itens desertos, né, durante o processo, dá mais autonomia à gestão no que diz respeito a preço e também nos permite regionalizar os serviços, né? A gente não tendo eles centralizados, a gente consegue atender o município de uma forma mais equânime, né, e mais ágil. Então, esses processos já estão encaminhados. Vale ressaltar também que já finalizamos, né, e já está em processo de aquisição o serviço de microchipagem dos animais, né? Então, já foi definida a aquisição, a ampliação das castrações também, enquanto um ponto extremamente positivo, e as atividades relacionadas à educação, porque a Diretoria de Bem-Estar Animal também trabalha com esse viés de conscientização da população, e principalmente atuamos no âmbito da comunidade estudantil do município, encontra-se suspensa em virtude do contexto pandêmico que estamos vivenciando, já que existe uma dinâmica diferenciada, né, dentro das instituições educacionais. Porém, continuamos despendendo de esforços, estamos aqui à disposição para ouvir, né, as principais questões por parte dos vereadores, por parte dos entes, né, que tratam dessa causa, e estamos empreendendo esforços enquanto pauta prioritária dentro da Secretaria Municipal de Saúde, né. Vocês sabem que as demandas têm sido inúmeras, né, nesse momento, porém a gente tem um entendimento que, em virtude da pandemia, a gente não pode desconsiderar outras questões que também são relevantes para a sociedade e também impactam, né, sobre as questões relacionadas à saúde, e o bem-estar, bem como o controle de zoonoses, é uma questão que está estratificada no ranking das prioridades da nossa secretaria. A princípio, essa seria, né, a minha fala inicial. Deixo, né, os vereadores demais presentes à vontade para qualquer tipo de questionamento e também me coloco à disposição no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde para atendê-los. Obrigada. Obrigada, Fabrícia. Com a palavra agora, Rosângela Pinto, por 10 minutos na tribuna, então, Rosângela. Por favor, Rosângela. Não, pode ir você, por favor. Boa tarde a todos. Eu queria agradecer à Prefeitura, à nobre vereadora, presidente da Câmara dos Vereadores de São José, aos demais vereadores, aos presentes também, aos queridos representantes da proteção animal. O nosso trabalho é uma coisa assim, muito triste. Muito triste. A nossa luta é intensa, incansável, interminável, enquanto não mudarmos o pensamento das pessoas com respeito aos animais. Muito bem. Eu tive observando aqui na pauta e dar uma boa notícia. Nós tínhamos 300 castrações, a Prefeitura nos ofertava, e agora serão 400, em breve 500. Mas é uma coisa maravilhosa o que eu fiquei sabendo ontem, né? Então, demonstrando o quê? A sensibilidade da Prefeitura com a causa animal. Precisamos também, para desenvolver o trabalho da DBEA, é muito importante os protetores. Sem eles, é muito difícil. Existe o respaldo da Prefeitura, mas também no acolhimento do animal, que não existe canil público, tem que ter como é que se diz, o apoio do protetor. E o que é que eu vou pedir a todos os vereadores, pelo amor de Deus? Vamos apresentar legislações que reconheçam as casas de apoio. A casa de apoio terá cadastro, o protetor, quem se submeter a ser como é que se diz, um dono de casa de apoio, muito bem, um cadastro na Prefeitura. A contrapartida da Prefeitura será tão pouca de apenas nos oferecer um veterinário. Não é só fiscalizar, não é só mandar a vigilância sanitária para ver se está tudo bem. Não. Além de verificar se as condições são legais, tem que verificar, tem que dar um suporte. Então, precisamos, por exemplo, de uma lei que nos permitisse pegar remédios na farmácia do SUS.
porque são tão caros e é difícil. Mesmo que um veterinário, né, poderia pegar remédio no posto. Porque imagina que nós arcamos com tudo, com ração, com veterinário. E, quem sabe, voltar aos antigos convênios que nós tínhamos com as clínicas, que hoje em dia está difícil. É muito complicada a coisa, porque protetor tem que arcar com tudo. Não tem verba. A verba é o seu salário. E tem que se munir de rifas, de ajuda de um para o outro. Então, a questão de sensibilidade é um serviço de saúde pública. Então, as casas de apoio são essenciais. E eu já procurei alguns vereadores em outras gestões e sempre dizem assim, me traz o projeto pronto. Puxa vida, mas é uma obrigação, nos ajude, por favor. Por favor, que algum dos senhores se digne a fazer um projeto de lei que reconheça as casas de apoio. Nós não estamos pedindo dinheiro, nós estamos pedindo apenas o reconhecimento. Por quê? Nós estamos à margem da sociedade. Porque se um cachorro latir, o Ministério Público vai reclamar e vai mandar tirar o cachorro. Uma vez que nós estejamos cadastrados na prefeitura, fiscalizados pela prefeitura, nós teremos respeito. E nós não temos. E desenvolver trabalho na DBEA sem o apoio dos protetores é impossível. Canil público é viagem. Por quê? Numa gestão a gente vai ter, e daqui a pouco é o outro partido, não quero mais saber. E não existe dotação orçamentária para alimentar os animais. Outra coisa muito importante, da DBEA, a atual DBEA, ela está fora da estrutura organizacional. Ela está subordinada à vigilância sanitária. Ela tem que ser reconhecida para, de repente, até captar recurso. Porque uma diretoria não pode estar subordinada. Além de advogado, eu sou administrador e entendo a coisa. Uma diretoria não pode estar subordinada à outra. E ela não tem um centavo. Foi ontem que eu conversei com o Vini, né? Então, precisa mudar. Não é difícil. Não é difícil. Mudar essa estrutura para até captar mais dinheiro. Deixa eu ver o que eu vou falar tudo. Outro grande problema no nosso município é a atração animal. A associação que eu estou representando, além dos protetores independentes, nós estamos com o projeto Cavalo de Aço, que seria bicicletas, que as pessoas... Claro que a gente vai ter que capacitar os carroceiros. Por quê? Um papo entulho custa R$200. Para você contratar um cavalo, é R$20. Vocês não acreditam o excesso de peso. E, assim, coisa boa é o convênio que tem com a Polícia Militar. Mas tomara que um dia não acabe. Então, precisamos de legislação pertinente a esse assunto. Teremos que fazer até um contato com Florianópolis, já tem. Que copiem a lei, pelo menos. Mas é muito importante essa proibição de tração animal no município. Nós estamos evoluindo. Que coisa mais arcaica de submeter um animal a um esforço absoluto, de o animal desmaiar por excesso de peso, e fora as feridas, as suas línguas, é terrível. Eu, quando vejo um cavalo, já comprei alguns, o nosso querido amigo Carlos Acelino também comprava. É terrível isso. Então, façam alguma coisa para serem lembrados. Não adianta só tapar buraco, a gente tem que fazer coisa para ser lembrado. Olha, fulano fez a lei contra a tração animal, mas não vamos esquecer do problema social. Então, nós teremos que capacitá-los para usarem os cavalos de aço. Cavalo de aço é uma bicicleta com uma cestinha atrás, tá, ele pode fazer. Outra coisa, quando é o cavalo que vai pegar, a gente não sabe o destino. Ele vai botar nas ruas, vai botar... Vocês já sabem o problema de entulhos por aí afora, não legalizados. Por quê? Porque é o cavalo que leva. Então, sejam sensíveis à causa. Não pedimos muito. Então, precisamos de vocês, por favor, que reconheçam as casas de apoio, que pensem na lei contra a atração animal, que Florianópolis não tem. Nós teríamos que convencer também os vereadores de Biguaçu e de Palhoça. Tá. Os convênios das clínicas, que a gente possa levar, que seja ambulatorial, porque o hospital é um sonho, mas é difícil. Eu acho que teria que reunir uns 3 municípios ou outros para a gente conseguir. É um sonho, mas eu acredito que um dia se tornará realidade.
Então, eu estou dando meu depoimento como protetora de mais de 40 anos, já vivenciamos já em todos os lugares possíveis, os problemas se repetem, mas São José, nós estamos tendo uma abertura e estamos tendo um respeito, pelo menos, de esse espaço que está nos dando, é muito importante. Porque, assim, com a Casa de Apoio, nós não seremos marginalizadas. Então, é muito importante, essa é a minha falação. Tá? Muito obrigada, uma boa tarde a todos. Obrigada, Rosângela. Com a palavra agora é o Francisco Luiz Coque, que é o coordenador secretário do Coletivo de Proteção Unida. 10 minutos o senhor tem aí na tribuna. Primeiramente, boa tarde. Obrigado, presidente. Obrigado, vereadores, por nos receber aqui. Eu venho representando um dos coletivos que tem no nosso município. Eu entreguei um ofício para vocês. São 471 animais abrigados, formado por os mais diferentes tipos de protetoras. É um grupo suprapartidário, então nós não temos nenhum interesse político. O nosso interesse é que as coisas funcionem, né? E começando a fala sobre a estrutura do DIBEA, que a dona Fabrícia comentou, nós tivemos a primeira reunião em fevereiro, onde foi exposto exatamente o que ela disse, que seria feito, né? Que seria o convênio. A gente sabe que há um pouco de morosidade, muitas vezes nos recursos, no processo administrativo, mas já se vão 2 meses. Então, a primeira reunião era a mesma promessa da licitação de atendimento veterinário, resgate de animais atropelados e de cremação. Até agora a gente não viu. Eu acompanho todos os dias o site de licitações da prefeitura. A outra questão também, nós trabalhamos com saúde única. A saúde dos animais não é separada da saúde das pessoas. Não tem como você viver numa cidade que cuida das pessoas e não cuida do seu meio ambiente nem dos seus animais. Um dos melhores indicadores que se tem sobre um município, uma rua, um bairro, são os animais dentro dele. Os bairros do nosso município, onde são desovados animais, são os mesmos que são desovados pessoas, que são esquecidos pelo poder público. Você não vê uma desova de animal num bairro central ou num bairro de elite. Você vai ver isso nos bairros abandonados. Onde se tem um atendimento veterinário de qualidade, se tem uma saúde para as pessoas de qualidade. Onde se tem animais que passam fome, são onde pessoas passam fome. Então, o nosso município, ele é muito mal representado. Ele é um município que os animais sofrem e as pessoas sofrem. Então, para nós resolvermos um problema, se resolve o outro conjuntamente. Então, não dá para separar a saúde do animal da saúde das pessoas e da qualidade de vida das pessoas. Além disso, também foi comentado sobre a castração pública. Faz, eu acho que mais ou menos uns 2 anos que não temos mutirões. Então, a castração ela também está centralizada. Ela não vai até os bairros da periferia. Isso é fundamental, porque os munícipes que estão na periferia, eles não seguem até Campinas para fazer a castração. Então, nós estamos com uma ampliação muito grande. E a castração hoje, o município que nós vamos pensar daqui a 5, 10 anos, a legislação ambiental tende a evoluir. Então, um cachorro que você castra hoje, um gato, ele significa menos 40, 50 animais que o munícipe vai ter que gastar no futuro. Então, a cidade que a gente quer é uma cidade produtiva, uma cidade que as pessoas vivam bem e os seus animais também. Então, a castração ela é fundamental, uma castração pública. Foi comentado que aumentou para 400. Um cálculo rápido que eu fiz ali. Na época que a Maristela era diretora, eram 120 protetoras cadastradas. 3 castrações para cada, dá 360 castrações. O que significa? Se ampliou para 400, tira 360, para a comunidade tem 40 castrações por mês. Não é o suficiente, secretária. Não dá. A gente não vai conseguir desenvolver o trabalho.
Sobra para as pessoas de baixa renda 40 castrações mês. É muito pouco. Não dá. E as protetoras, elas recebem 3 vales castrações e castram 10, 12 animais por mês. É muito animal. Nós calculamos 8.000 animais em situação de abandono no município de São José. É muito animal que se procria. E esses animais, para virar 20, 30 mil e ter uma responsabilidade sobre o município num futuro próximo, é muito alta. O atendimento veterinário, se vocês querem o apoio, como falou a colega, a senhora Rosângela Costa Pinto, se vocês querem o apoio das protetoras, desonerem elas. Então, o atendimento veterinário é essencial. Porque a partir do momento que você desonera, nós temos um fundo municipal da causa animal, que não foi regulamentado, mas que essa casa aprovou na legislatura passada. Então não precisa envolver dinheiro público, não tem R$1 a ser gasto. É só fazer o fundo funcionar. É só gestão. Né? Eu sou empresário, fazer as coisas com dinheiro é fácil. Eu sou acostumado a fazer com pouco dinheiro ou nada. Né? Como a gente vai fazer a mudança? Então tu tem esse fundo. E se você libera, desonera a protetora, você dobra, muitas vezes, a capacidade de atendimento da sociedade civil, em parceria com o governo, com o Estado, para a melhoria da situação geral da população. Outra questão, não se resolve, concordo com a dona Rosângela também, não se resolve sem a participação da sociedade civil. Canil público, que é uma coisa que já foi debatida aqui nessa casa anteriormente, não funcionou em lugar nenhum do mundo. Não tem nenhum lugar que funcione. Nós não vamos conseguir reinventar a roda. Não existe como. Né? Ela tem eutanásia, tem preferência por animais mais jovens frente a mais velhos. E sobre a atração animal, tem um PL nessa casa, que é o 16/2016, que era da Sandra Andrade, né? Se eu não me engano. Exato. A Sandra Andrade, que eu não sei se teve evolução ou não. Não. E não teria como retomar. Então, vamos apresentar novamente. E dentro do nosso planejamento que os senhores receberam, o ponto que o coletivo Proteção Unida está hoje é a criação do Conselho Municipal da Causa Animal. Nós queremos ser ouvidos nas políticas públicas que vão ser tomadas dentro do município. O seu Marcos Andrade que apresentou, né, o projeto sobre o Conselho Municipal da Causa Animal. É isso. Muito obrigado. Obrigada, Francisco. Nós ouvimos, então, as demandas dos protetores. Claro que tem muito mais protetor na cidade, mas vieram 2 aqui para trazer as demandas que é de comum acordo de todos. Eu acredito que esta casa tem como ajudar o Poder Executivo com alguns encaminhamentos de legislação, algumas outras necessidades que a cidade precisa. Mas agora eu passo a palavra, então, se assim desejar, para o vereador André Gesser. Pode usar a tribuna, então, por 5 minutos, ou aí da bancada, como o senhor desejar. Obrigado, presidente. Boa tarde a todas e a todos, em especial o pessoal que está aqui para conversar sobre a causa animal. Primeiro falar que a questão daquele projeto para acabar com a atração animal, com certeza a gente vai puxar, né? Eu acho que tem mais vereadores aqui, a gente pode fazer em conjunto isso, que é uma necessidade realmente que já deveria estar aprovada. A gente até chegou a discutir, né, vereadora, na legislatura passada, mas foi pedido vistas, enfim, e às vezes não anda por conta dessas coisas. Mas é uma possibilidade dessa casa apresentar um projeto, né, que vai ao encontro de vocês. Mas o que eu queria dizer, em especial, é de que muitas das coisas que vocês, né, tanto precisam passa pela questão orçamentária. Então, eu acho que é essa a grande questão que nós temos que discutir com o Poder Executivo, de dar poder ao DIBEA, à diretoria, mesmo que seja uma diretoria que esteja abaixo de uma outra diretoria, mas o importante então está abaixo da Secretaria da Saúde apenas, né? Mas o mais importante, independente de onde ela esteja posicionada, é que ela tenha orçamento
para ampliar as castrações, porque como o Chico falou, se hoje existe essa multiplicação com essa velocidade imensa, a castração acho que está muito evidente que é uma das ferramentas que a gente tem como evitar que mais animaizinhos estejam nascendo e sejam jogados nas ruas. Essas 40 que tu citou são realmente pouquíssimas. Enfim, e essas pautas que estão aqui é tudo questão orçamentária. Tudo questão orçamentária. Eu tenho dito sempre a algumas secretarias, algumas pastas, de que o único momento que a gente pode falar de orçamento do Poder Executivo é na hora que a gente discute o orçamento para o ano que vem. E daí sim, nós temos o poder de fazer algumas emendas, caso seja necessário, caso não venha do Poder Executivo, para colocar mais orçamento naquelas pastas que a gente sabe que são prioritárias. Fazer funcionar o fundo e, de repente, buscar parcerias para que a gente consiga fazer com que esse fundo, de fato, tenha dinheiro para que a gente desonere, como vocês falaram, as protetoras e os protetores, porque eles desonerados, vocês acabaram de afirmar, vão conseguir atender muito mais esses animaizinhos que estão sendo jogados. Eu acho que essa ligação que o Chico fez da questão das regiões da nossa cidade, presidente, é um fato concreto e que a gente tem que analisar de que onde nós temos uma região mais empobrecida, né, nós temos as pessoas em mais dificuldade e temos mais animaizinhos em dificuldade, e é para essas regiões que a gente tem que olhar. Tem que olhar muito. Então, enfim, eu acho que a minha colaboração é nesse sentido. Quem sabe o que é necessário são vocês. São vocês. E eu tenho certeza que todas as pautas que o Poder Legislativo pode apresentar para a sociedade, a presidente vai estar completamente aberta para que a gente possa pautar e fazer essas discussões, e daí sim, cobrar do Poder Executivo, da Secretaria de Saúde, da DIBEA. Até eu lamento que o Vini não está aqui, eu acho que o Vini deveria estar aqui também, junto com a Fabrícia, para que a gente cobre do Poder Executivo que as coisas aconteçam de fato, porque não é da legislatura passada, é anterior ainda, a vereadora Mary já está no 4º mandato, ela sabe como é discutido isso, mas acho que alguma coisa tem que ser feita concretamente. Obrigado pela participação de vocês e conte conosco. Obrigado. Obrigada, vereador André. Passo a palavra, se assim desejar, para a vereadora Dair Tessari. Vou trabalhar por bancadas assim, depois passo para a vereadora Aline, para o vereador Mauro, e vamos para outra bancada. Se vocês desejarem fazer algum questionamento para a mesa, estão à vontade. Por favor, Adair. Boa tarde, presidente, demais integrantes da mesa, Fabrícia, sempre muito prestativa, demais representantes do Francisco, acho que nós tivemos uma live com o Francisco, foi, né? E um assunto extremamente importante que nós debatemos, eu acho que esse início de diálogo já é um grande passo a ser dado, porque quando não se conversa, dificilmente se resolve alguma coisa. Então, o diálogo é sempre muito importante. A Câmara de Vereadores sempre está aberta, a presidente abriu essa porta de roda de conversa com o secretário, com as entidades, isso é muito importante mesmo. E a causa animal não fica de fora, porque nós temos um problema sério no município e que o fato de estar aqui a secretária adjunta da Saúde mostra que é um problema de saúde pública também. Não é só a causa animal, um problema de saúde pública. Eu moro na região de Forquilhas e nós temos sérios problemas lá. Inclusive foi matéria de jornal, lá a questão do Jardim Botânico e outras regiões lá. A castração, fico feliz com esse aumento do número de castrações, é uma medida extremamente importante para começar a diminuir o número de animais na rua, é uma das formas mais eficazes que existe. E quando se fala em um hospital público veterinário, eu vejo como um sonho distante também. Porém, não pode ser solitário de um município, como nós vivemos numa região e uma rua divide nós. Terá que se sentar com outros municípios, outros prefeitos, para que isso possa ser discutido junto com outros secretários de saúde e talvez futuramente nós termos isso à nossa disposição. O que é muito importante para nós.
Odibéia, eu estive conversando com o Vinícius, demonstrou-se muito interessado pela causa, até porque ele é uma pessoa que gosta muito de animais, tem vários animais, então é uma pessoa que gosta, porém realmente bate na questão orçamentária, que o senhor falou, vereador Degrassi. É um problema seríssimo isso. E também a estruturação do Odibéia. Precisa ter realmente uma estrutura melhor, que eu acredito que nós, como legisladores, podemos colaborar muito, vereadora Aline, juntamente com o Executivo, para que o Odibéia seja estruturado, tenha uma estrutura maior, com profissionais voltados para a causa animal e que tragam resultados realmente eficazes para o nosso município. Então, deixo minha palavra de agradecimento, estamos à disposição. Eu vim da agricultura, presidente, eu sempre trabalhei com animais. Então, quando eu olho um animalzinho na rua hoje, me vem à memória tudo que eu vivi lá no passado. Porém, onde está o problema hoje? Eu não vejo tanto o problema de um cavalo na rua puxando uma carretinha. O problema é os maus tratos que eles passam, a forma que são cuidados, a maneira que é. E aí, infelizmente, como nós temos esse problema sério, o Sesc do Lisboa, esses dias houve uma denúncia, estiveram lá, porque o cara botou os cavalinhos do lado lá, usava à noite, deixava mal cuidado e queria lucrar com isso. Então, infelizmente, pelo mau cuidado, pela falta de proteção a eles, tem que se tomar medidas como resgatar esse projeto que o senhor falou. No mais, estamos à disposição de todos. Como Casa Legislativa, a presidente tem sido sensível, queremos colaborar. Obrigada, vereador. Com a palavra, a vereadora Aline Castro. Senhora presidente, os componentes da mesa, vereadores, aqueles que nos acompanham, uma boa tarde. Eu quero inicialmente fazer um agradecimento a todas as protetoras da cidade de São José. Nós sabemos do árduo trabalho que elas têm realizado, que têm contribuído na causa animal. Nós sabemos que não é fácil, muitas vezes, como foi dito aqui nesta tribuna hoje, elas tiram dinheiro do seu próprio bolso para poder ajudar os animais, porque realmente gostam, porque realmente defendem e porque sabem que é necessário. Então, vai aqui o agradecimento desta vereadora por todo este trabalho prestado em benefício dos animais da nossa cidade. Sabemos que esse é um assunto bastante importante, que tem que ser debatido, que tem que ser analisado. Eu também estive conversando com o Vini alguns dias atrás, visitei a Odibéia para saber a respeito, do que é possível fazer para poder ajudar os animais da nossa cidade. Infelizmente, ainda não é como gostaríamos que fosse, Eu estive também visitando, presidente, a Odibéia de Florianópolis. Lá eles têm uma estrutura ampla, lá eles já conquistaram alguns direitos para os animais, Então, nós podemos perceber que, apesar de ter uma estrutura ampla, eles ainda não conseguem atender toda a demanda. Conversava com a diretora e ela passando as informações que não conseguem resgatar todos os animais e que eles precisam dar prioridades para aqueles animais que são acidentados ou aqueles que recebem maus tratos, Então, para ver como é difícil atender mesmo tendo um local, específico para isso. E eu acredito que o que nós precisamos na nossa cidade é também de estrutura. E é possível perceber que no plano de governo do nosso prefeito Orvino consta lá a criação, de um centro de bem-estar animal. Então, nós precisamos, nos unir e pedir que o nosso prefeito possa, o quanto antes, verificar a possibilidade de termos este serviço à disposição de São José. Enquanto isso não for concretizado, que a gente possa tomar outras ações, que possamos vir atender os protetores da cidade de São José, aqueles que estão inteiramente ligados com a causa animal. Eu me coloco à inteira disposição dos protetores, tenho certeza que nós, vereadores dessa Casa Legislativa, iremos nos unir, porque a causa é nobre, porque é necessário e porque eu tenho certeza que os demais vereadores também têm vontade de fazer com que os animais de São José sejam atendidos. Então, me coloco à disposição, faço aqui uma solicitação ao nosso prefeito Orvino, que possa também ter um olhar diferenciado para a causa animal. Muito obrigada, presidente. Obrigada, vereadora Aline.
Então, com a palavra o vereador Mauro Fiscal. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, senhora secretária da Saúde, Fabrícia, Francisco e outros protetores, né, que estão aqui presentes, que nos assistem na tarde de hoje. Eu vou me colocar à disposição, ao sair daqui dessa reunião, para dar início ao projeto que aqui foi solicitado, para dar o fim à atração animal nesse município. Mas eu quero também adiantar que, por exemplo, eu faço parte da diretoria no CTG Os Praianos de São José. Lá a gente trabalha com tração animal. Infelizmente, não é tração animal com nenhum tipo de risco ou de maltratos aos animais. Lá, bem pelo contrário, a gente faz lá um trabalho de bons tratos aos animais. Inclusive, já aconteceu de animais de ser recolhido na rua e ter ido para lá para ter esse apoio e proteção. Então, eu acredito que o fim da tração animal, com aquele intuito do fim lucrativo e dos maus tratos que a gente vê no município, que eu já encontrei indo em direção à Colônia Santana, por exemplo, animal que mal se sustentava em pé, totalmente num verdadeiro esqueleto, puxando o carroça e o cara batendo no animal. Eu tive que parar o carro, chamar a polícia, isso já foi em 2 anos atrás já, e a gente então vê essa situação dentro do nosso município que infelizmente não deveria estar ocorrendo. O Francisco falou aqui do fundo, que existe um fundo, a gente também vai procurar ver como está funcionando, ou por que não funciona, verificar a possibilidade, então, de colocar esse fundo em funcionamento, já que houve lei do ano anterior, o que é possível ser feito. No mês que vem, então, eu estarei me afastando aqui da Câmara, mas, como eu falei, saindo daqui já vou colocar em prática a minha assessoria para que, então, faça esse projeto de lei. Quanto à Aldebeia, a minha esposa trabalhava na vigilância sanitária, trabalhou lá por 12 anos, ao lado, né, do Aldebeia, e a gente via o trabalho, sempre viu o bom trabalho que havia lá, que era feito por ela, a Helena Márcia, a Mônica, e sempre foi um bem desenvolvido o trabalho junto aos veterinários no município. Como não está acontecendo, não consegue atender a demanda, eu acho que também deveríamos fazer uma indicação ao prefeito para que fosse atendida essa demanda represada. Porque a partir do momento que tu conseguir atender essa demanda represada, automaticamente vai baixar esse número de atendimento. Automaticamente essa situação vai diminuir. Só que soubemos também que depende de orçamento. O orçamento, quando é feito no ano anterior, que é colocado no plano plurianual, tem que ser obedecido. Talvez, mesmo que se tente fazer alguma coisa esse ano, não se consiga. Hoje a Fabrícia está aqui, ela tem esse conhecimento que existem rubricas destinadas e não pode transferir de uma para outra. Talvez possa se aumentar alguma coisa no repasse que lá já tenha, mas não será de grande vulto. Então, nós podemos, nesse ano, então, nos preparar para que ano que vem possa se colocar na rubrica uma atenção especial para essa demanda. É o que eu tinha hoje para contribuir e agradeço aos ouvintes no dia de hoje. Obrigado. Hein? Obrigada, vereador Mauro. Com a palavra, o vereador Binho Goulart. Senhora presidente, Rosângela, Francisco, Fabrícia, boa tarde a todos que nos assistem. Primeiro, deixar claro que o orçamento mínimo para a saúde é 15% no município e o município já vem executando muito acima. Acho que não seria problema de orçamento a questão do DIBEA. É uma questão mesmo de sentar, pontuar e começar a fazer de forma efetiva esse trabalho junto aos protetores. Também parabenizar o terceiro setor, que entra como forma forte nesse combate, nessa ajuda. Vocês estão de parabéns, eu sei de toda a dificuldade,
tive a oportunidade de, em outros momentos, ajudar alguns protetores, do nosso bolso mesmo, que a maioria do vereador também faz isso. O pessoal bate aqui, pede ajuda. Acho que o fundo é uma alternativa para poder ajudar esses protetores, para poder, pelo menos, aliviar um pouco a situação. Também nos deixa feliz a quantidade de castrações nesse momento, que teve um aumento significativo, e a gente espera que possa aumentar ainda mais, quem sabe num momento mais oportuno. Também queria dizer para vocês que o nosso gabinete, esse vereador fez a indicação 2577-2021 para a criação, sim, do Conselho Municipal da Causa Animal, que eu acredito que isso é indicação, não é projeto de lei. Isso é o executivo que tem que fazer. Então não adianta fazer um projeto de lei aqui, chegar lá e esbarrar. Acho que quem executa é o executivo. Só para deixar claro para vocês essa nossa demanda que foi encaminhada, e que precisamos criar leis realmente para farmácia municipal, enfim, tudo que for pertinente à causa animal. Acho que todos os vereadores aqui têm esse intuito em ajudar essa pauta que é tão importante. Nós não podemos politizar o processo, nós temos que ajudar de fato. E, Mauro, assim, como tem vereadores aqui presentes, acho que a gente pode fazer de forma conjunta esse projeto da atração animal. Acho que ganha mais força mesmo a gente fazer um projeto de forma de todos os vereadores que estão nesse momento. Acho que seria bacana, acho que seria interessante. O presidente também pode nos ajudar. E o nosso gabinete é o Gabinete 15, o Gabinete do Bem, está de portas abertas. Muito obrigado, boa tarde a todos. Com a palavra o vereador Juanito da Silva. Primeiramente, boa tarde a todos. Quero parabenizar aí o Chico, né, o Francisco, a Rosângela, a Fabrícia também, né, e a todos aí, vereadores que estão participando. É realmente isso que a gente está falando, a gente vem escutando já há anos, né, é uma luta constante desse povo aí, que lá naquela minha região, então, onde eu moro, Potecas, bairro Ipiranga, Jardim Botânico, e ali se sofria muito com a questão causa animal, né? E a gente viu que realmente é onde surgiu pessoas mesmo que se apegaram a essa causa, né? Como eu conheço o Chico, vários, pessoal também do Jardim Botânico, é um pessoal muito também, né? Que estão sempre envolvido ali. E hoje a gente vê que realmente deu uma queda, graças aos protetores da causa animal. Se não são eles hoje, dentro do nosso município, se hoje tem 20 cachorros andando lá no Jardim Botânico, teria 200. Então a gente, né, quer parabenizar e honrar esse povo aí, e nós temos que valorizar muito, né, da causa animal, porque realmente é complicado. Eu vendo a fala da adjunta ali, a Fabrícia, pô, como seria tudo de bom para nós hoje, onde a gente tem dificuldade grande. Hoje eu vejo muitas pessoas, às vezes, até contaram, né? Passei lá, vi um cachorrinho atropelado, o cachorrinho se batendo, mas como é que eu vou passar a mão naquele cachorro e pegar ele e abraçar? Se dali eu vou ter um custo de 2.000, eu não tenho condições de arcar com esse compromisso. Então realmente triste, a gente às vezes passar por um cachorrinho e ver se batendo, se eu acolher, eu tenho que levar para dentro da minha casa, eu tenho que levar no veterinário e vou ligar para quem pagar essa conta. Então, onde a gente vê que esses protetores são valorizados, tem que ser valorizado. E assim, isso aqui não pode ficar só no papel. Que bom seria, né, esse convênio assim rapidamente tirado do papel. Claro, hoje tem um orçamento, né, clínica veterinária, né, hoje também tem a questão do cachorro também. No caso da morte ali, o crematório, e será tudo de bom. Isso vai facilitar a vida desses protetores que hoje sofrem dia e noite, né? Então eu quero dizer para vocês que conte comigo, a causa animal sim, porque eu vejo que realmente é uma prioridade, é questão de saúde pública, e a gente vê aí, porque onde a gente foi muito cobrado, eu tive, já primeiramente me elegi, um mês depois, quando o Vini assumiu o compromisso, eu digo, já vou procurar lá, para saber, realmente não tem suporte, realmente é lamentável, não tem um carro adequado, ele não pode botar um cachorro dentro do carro, que hoje, né, é disponível para ele andar, mas ele não pode botar um cachorro atropelado dentro daquele carro, se pegarem, se incomoda. Então realmente eu acho que a gente tem que olhar para esse lado, tem que olhar para a causa animal, para realmente, eu acho que vai ser uma solução, e eu não tenho certeza. Parabéns, presidente Mery,
né? Conta com esse vereador, os demais aí, eu tenho certeza. É uma legislatura que nós temos que realmente tirar esse do papel. Chega de ficar coisa no papel, então é uma coisa que conta com esse vereador. Muito obrigado e uma boa tarde a todos aí. Obrigada, vereador Ronito. Com a palavra, então, o vereador Crislan, depois o vereador... Não? O vereador Marquinhos e depois o vereador Alexandre Cidade. Boa tarde, presidente, secretária Fabrícia, a Rosângela e o Francisco, né, das pessoas que levantam a causa animal. Eu, por ser um cachorreiro nato e defensor da causa também, nossa campanha, a gente defendeu muito essa causa também, e as primeiras coisas que a gente fez aqui no nosso gabinete foi o quarto projeto que a gente implantou, não, né? Botou na casa, foi esse projeto que dispõe da criação do Conselho Municipal de Proteção Animal, né, do Bem-Estar, e também o Fundo Municipal de Proteção Animal, né? Então, está tramitando na casa, né, presidente? Só falta mais um empenho da nossa Câmara, mas, se Deus quiser, a gente vai botar em prática. Queria só contar um fato, um tempo atrás aí, teve um pessoal do DIBÉ, né, com uma denúncia de maus tratos lá na minha casa, e informaram que tinha uma cachorrinha passando mal lá e tal. E aí tiveram lá e viram que tem um cachorro, tem um Golden, né? Todos eles são adotados, né? E aí perguntaram, tem uma cachorra aí que tá passando mal aí e tal, tá com maus tratos. Aí ela veio devagarinho, né? Não, essa cachorrinha aí, meu tio assim, não, qual o problema que ela tem? O único problema é que ela não morreu ainda. Ela só tem 23 anos. Então a minha cachorra era uma Highlander. Mas, voltando ao assunto, né, um desses objetivos desse próprio projeto aqui é a gente captar recursos, né, para tratar diretamente aí o combate, né, às pessoas que despejam esses animais lá, abandonam naquela região lá de Forquilhas, lá para a cara de Hipotecas ali. Então, eu sou da Guarda Municipal, a gente já é de muito tempo isso que acontece, né, então... É uma das ideias, realmente, a gente dar esse amparo para a saúde, né? E colocar isso em prática. Uma das alternativas que eu vejo aqui, uma das solicitações aqui da ONG, né? Era a criação do hospital público. Não sei se vocês têm também informação, e a faculdade Anhanguera tem um curso de medicina veterinária. Teve uma menina que está cursando esse curso ali na Anhanguera, a Denise, né, e ela... Isso. Então, vai uma ideia com a Secretaria de Saúde, talvez disponibilizar um espaço, né, talvez com os insumos, e a faculdade dar todo esse suporte, né, eles vão precisar de matéria, né, matéria para poder fazer o curso deles de... Sim. Vereador Marquinhos, não pode ter esse debate aqui. Então, o senhor desculpa. Né, vai fazer toda então, a sua ponderação, depois a gente encaminha. Desculpa, essa seria a ideia, né? A ideia de uma construção realmente no hospital público, mas como tem a Anhanguera com esse curso de formação para medicina veterinária, talvez poderia fazer uma parceria juntamente da Secretaria de Saúde, né, que disponibilizasse insumos, ou um local, um espaço que poderia dar a oportunidade para essas pessoas ali do curso está ajudando a causa animal. A outra situação foi um pedido da Bárbara Hatz, né, referente ao DIBÉ, a gente, referente aos atendimentos, né, que poderia ampliar também a questão do atendimento veterinário, não só com a castração. E outra coisa que eu vejo também, que como a Guarda Municipal, né, bem do lado ali onde tem a clínica que tem um convênio, a gente vê muitas pessoas que, né, chegam com os animais, os animais LTG que foram comprados, não é nenhum animalzinho que foi doado. Então, ver uma forma de fazer essa seleção, né, são 400, né, que foram passados agora nesse momento, né, para a castração desses animais. Então, talvez fazer uma seleção mais verificar para onde realmente estão dando esse vale, né? Então, seria isso. Deixa eu ver aqui outra coisa que eu botei. Eu queria fazer uma pergunta para a secretária, se tem ainda aquela parceria com a cavalaria da Polícia Militar.
né? Porque a gente já se depara com várias situações com animais de grande porte, né? Até no momento, um tempo atrás, a gente sabia que não tinha esse convênio, agora está tendo, né? Então, se haveria a possibilidade de a gente fazer mais uma divulgação maior também referente a esse assunto. Seria essa a minha fala de hoje. Obrigada, vereador Marquinhos. Com a palavra, então, vereador Alexandre Cidade. Boa tarde, presidente e todos os vereadores. Essa comissão que veio hoje para a gente conversar sobre os cuidados com os animais. Eu vou começar me desculpando pelo atraso aqui na chegada da reunião. Nós tínhamos o gabinete itinerante aqui no bairro Forquilinhas. Nós estávamos lá atendendo a população, mas eu vim para a gente conversar. Recentemente a gente sugeriu à presidência da Câmara para que a gente disponibilizasse uma cartilha que também já é oferecida pelo governo federal, que indica os cuidados, e a gente foi buscar um endereço eletrônico e até possivelmente disponibilizá-lo em alguns no site, de repente até no DIBEA, algumas unidades para que a gente possa distribuir. Então, me desculpando com a mesa, óbvio, mas vim aqui para tentar contribuir, ouvir, e o que for anotado a gente vai buscar juntos, sim. Hoje a gente tem uma principal reivindicação, algo que está muito em evidência, com relação à atração animal, né, e os cuidados com esses animais que tem ficado em evidente a falta de cuidado, né, eles são explorados de forma escrava, e algumas cidades aqui ao nosso redor já conseguiram extinguir essas carroças com tração animal. Então, que a gente cria uma fiscalização ou até mesmo uma lei que ampare para que a gente não veja mais esse estado deplorável aí dos cavalos, no caso, né, na sua maioria, que estão, infelizmente, apodrecendo, feitos de motor, sendo que eles não têm a comida, não têm os cuidados básicos, e isso entristece demais a gente, né? Todo ser humano que maltrata o animal, com certeza é uma pessoa que possivelmente ela maltrataria outro ser humano também. Então a gente espera que tenha esse cuidado. Óbvio que existem diversas políticas para a gente poder organizar e trazer esse reconhecimento para quem defende, para os cuidadores voluntários. Eu também deixei uma sugestão aqui recentemente para que a gente pudesse fazer um edital. Óbvio que precisamos também organizar ao lado dos cuidadores, através de uma associação, de ONG, que eles se organizem para que eles tenham esse CNPJ e que a gente possa beneficiá-los através de alguns editais, assim como a gente tem dentro do esporte, que beneficia algumas associações para desenvolverem atividades, que a gente tem esse edital e com isso a gente possa ter essas pessoas beneficiadas anualmente, sem gerar vínculo empregatício, porém com um mínimo de recurso financeiro para que aconteçam esses cuidados básicos, né, dos animais que se ferem, e muitas vezes o cuidador também tem que comprar um medicamento para tratar, ou até mesmo o básico, a ração, né, para que ele tenha um mínimo de recurso mensal, óbvio, respeitando todos os critérios burocráticos, legais, na prestação de contas, para que comprove que realmente o valor foi utilizado, mas que nós não viramos as costas para essa população que faz isso de coração, e muitos deles gastam mais do que 50% do seu recurso pessoal. Eu estou me baseando em hipótese, mas eu sei que muitos gastam quase todo o salário com essa paixão, né? Então é uma maneira de a gente dar um mínimo de recurso, de conhecimento, de condição de trabalho a essas pessoas que estão fazendo esse trabalho, né, de saúde pública dos animais, que é um cuidado que eles estão fazendo, que substitui o trabalho do Poder Executivo. Então, no mínimo que eles têm que ter é apoio. Então, cobramos isso deles. Óbvio, um maior atendimento no castramento também dos animais. Eles vêm reivindicando, e o mesmo edital que seria para as associações de cuidadores, a gente poderia fazer um edital para que a gente escolhesse clínicas veterinárias para que elas fossem pleiteadas com esse recurso, né, mensal. A gente poderia estipular, óbvio, dentro do orçamento do Poder Executivo, mas que elas tivessem essa condição, que lá fosse um centro de referência anualmente, perante a prestação de contas, perante a aprovação do serviço feito de forma eficiente, mas que a gente tivesse o mínimo de atendimento para isso, né? Então, basicamente, como a própria categoria trouxe hoje para a gente, era a gente ter esse cuidado com os animais de tração,
ter esse hospital, essa clínica veterinária, ou as clínicas veterinárias com um mínimo de recurso para atender, uma condição dos cuidadores terem um recurso mínimo para poder continuar cuidando, ou até mesmo aumentar o seu atendimento. E basicamente são as 3 reivindicações principais que a gente vem escutando por diversos cuidadores que nos procuram. É uma demanda de todos os vereadores, todos aqui acabaram de exemplificar o quanto são comprometidos com isso, só que hoje nós não temos uma política que favorece o trabalho de vocês. Tá? Nós estamos aqui na Câmara à disposição e, mais uma vez, desculpa por não fazer parte de toda a reunião, mas estou à disposição de vocês. Vereador. Obrigado. Passa a palavra agora, então, à secretária adjunta Fabrícia, para as ponderações dela, finais, para a Rosângela e depois para o Francisco, certo? Ou Fabrícia prefere que eles falem primeiro? Então tá, Fabrícia fala então, tem alguns questionamentos, algumas ponderações que ela quer, para que a gente possa então finalizar aqui, a mesa finaliza com vocês, com alguns encaminhamentos também, tá bom? Fabrícia, palavra sua. Antes de mais nada, eu gostaria de justificar a ausência do Vini, tá? Ele está com problema de saúde com familiar, então ele teve que viajar até São Paulo, por isso da ausência, tá? Quanto a alguns esclarecimentos, por vezes foi questionado a ausência de linha de orçamento para a Diretoria de Bem-Estar Animal. A Diretoria de Bem-Estar Animal, assim como a Vigilância Sanitária e a Vigilância Epidemiológica, estão sob o guarda-chuva da Vigilância em Saúde, tá? Então, ela se encontra sob esse guarda-chuva, por quê? Porque esse tipo de orçamento a gente consegue viabilizar para esse tipo de causa, né? Então, a gente não consegue movimentar um recurso de atenção primária de média complexidade, a gente não consegue. E, por esse motivo, a DBEA está sob o guarda-chuva da Vigilância em Saúde, tá? Assim como a Vigilância Sanitária e assim como a Vigilância Epidemiológica. Existe um fundo específico para a Diretoria de Bem-Estar Animal. Isso pode ser confirmado através da Secretaria de Finanças, tá? Então, existe esse fundo e a gente consegue alocar da Vigilância em Saúde para a ODBEA, tá? Então, só para esclarecer essa questão de organograma na Secretaria, onde não existe uma diretoria abaixo da outra, já que a Diretoria de Bem-Estar Animal está vinculada à Vigilância em Saúde, tá ok? No que diz respeito àquela questão de fornecimento de medicamento para animais no âmbito das unidades básicas de saúde, o SUS trabalha com componentes específicos, e um deles é o componente de assistência farmacêutica. A Relação Nacional de Medicamentos, tá? Que dentro do município ela é ampliada, a gente tem uma relação municipal de medicamentos, prevê a dispensação de medicamentos para usuários do sistema SUS. Tá? Então, é uma fragilidade, né, de legislação, né, já que o sistema é o mesmo, o Sistema Único de Saúde prevê essas ações voltadas para bem-estar animal e para controle de zoonoses, porém, no que diz respeito à dispensação do componente farmacêutico, a gente ainda não tem nada normatizado nesse sentido, por isso dá inviabilidade. No que diz respeito à estruturação da Diretoria de Bem-Estar Animal, a Secretaria Municipal de Saúde ainda possui concurso vigente, porém, como é de conhecimento da maioria, em virtude da Lei Complementar 173 de 2020, que considera a questão da contenção de gastos públicos, né, e a fim de evitar, de favorecer essa contenção de despesa, inclui a suspensão do chamamento de profissionais, sendo permitido somente o chamamento por vacância, né, que são as situações de exoneração, aposentadoria ou morte de profissional. Tá? No que diz respeito ao convênio com a Cavalaria, esse convênio ele já existe há aproximadamente 3 anos. É um convênio onde estão contempladas a Secretaria Municipal de Saúde, a Fundação de Meio Ambiente e a Polícia Militar, e até o momento já prestou resgate para aproximadamente 120 equinos no âmbito do município. Tá? Esse convênio ainda é vigente. Diante da colocação do Francisco, né, sobre a ausência, né, dos processos para aquisição dos serviços que eu tinha apontado anteriormente, bem como a microchipagem, esses processos licitatórios estão em andamento. O de microchipagem é o processo 472 de 2021, e o processo licitatório para os demais serviços que contemplam atendimento clínico para animais em situação de risco. Então, obrigatoriamente, assim como a gente faz para o ser humano uma estratificação de risco para atendimento, para os animais também se adota essa estratificação,
e ele está em andamento através do processo 00393 de 2021, bem como a remoção emergencial e o serviço de cremação, tá? Então, dentro desses processos, a gente pode acompanhar. Dentro da saúde hoje, os únicos processos prioritários são todos os processos voltados para a aquisição de insumos para a pandemia. Esses processos têm um tempo diferente de tramitação. A gente consegue finalizá-los em 72 horas, por legislação, né, que se encontra vigente. Do contrário, os demais processos seguem o trâmite normal, né, que é aquele instituído pela nossa Secretaria de Administração. A Secretaria de Saúde também conta com um processo em andamento para locação de veículos, e dentre os veículos a serem locados pela Secretaria Municipal, a gente prevê veículo com as especificações necessárias para atendimento das demandas do DIBEA. Outra coisa que eu acho bem relevante pontuar, e até provocar não só os vereadores, mas a comunidade no geral, é que o Centro de Bem-Estar Animal, que é totalmente diferente da proposta de hospital, que realmente é um serviço que deve ser pensado dentro da região, deveria ser um serviço regional, porém, não só no plano de governo do atual prefeito, como no planejamento estratégico da Secretaria Municipal de Saúde, a gente prevê a estruturação desse Centro de Bem-Estar Animal. Porém, vale reforçar o seguinte: a partir do dia 1º/6, o município de São José se encontra num processo de construção do Plano Municipal de Saúde, tá? Onde não só profissionais de saúde, mas como a população no geral pode contribuir, tá, para a sua estruturação. Então, é uma construção coletiva, onde vale a pena a participação de todos, e eu acho que quanto mais pessoas estiverem envolvidas com a causa e contemplarem a necessidade da instituição de serviço dentro do plano, que é uma ferramenta de gestão, e obrigatoriamente a gente tem que prestar conta dela, seria extremamente interessante. Obrigatoriamente, o que entra dentro do Plano Municipal de Saúde tem que ser cumprido pela gestão. Então, uma causa dessa seria extremamente importante que estivesse contemplada, e, com isso, a gente conta com a participação da sociedade civil no geral. Quanto à disponibilidade de material educativo, tá? O DIBEA conta com 2 materiais distintos, é uma cartilha de bem-estar animal e uma cartilha de controle de zoonoses, tá? Que a gente faz uso no âmbito do município, com viés de educação e de orientação. Quanto que foi colocado no que diz respeito à questão da gente conseguir priorizar de alguma forma, né, dentro de uma avaliação socioeconômica, eu entendo assim, colocaram como proposta, né, a dispensação dos vales castração, por mais que a gente tenha essa sensação de que, né, o bem-estar animal não está dentro do SUS, ele é SUS. E daí a gente tem que contemplar o princípio, né, norteador do SUS, que é a universalidade. Então, eu não tenho como negar, eu não tenho argumento para negar. O que a gente poderia ter era uma dinâmica de estratificação, através de uma avaliação, tá? Mas inviabilizar a dispensação dos tickets para quem quer que seja no âmbito do município, nós não conseguiríamos, em virtude, né, desse princípio que obrigatoriamente nós temos que respeitar. Eu não sei se mais alguma colocação ficou sem um esclarecimento, né? Eu acho que, a princípio, o que eu anotei foi isso, e deixo os colegas à vontade para qualquer outro tipo de questionamento. Rosângela quer se manifestar? Sim. Só vou pedir para que você coloque a máscara, Rosângela, por favor. Isso. É o seguinte, quanto à estratificação, eu acho que todo município que contribui com o IPTU tem direito, como a legislação diz, tem direito a todos os serviços, independente deste ou daquele. Se a pessoa tem interesse em utilizar o serviço, ela tem o direito. Essa questão foi levantada lá em Florianópolis, porque dizia, esse cachorro é de madame, não vai. Não, mas a pessoa paga IPTU. Se você paga IPTU, você pode ir no posto de saúde, você pode usar todos os serviços que o município oferece. É uma coisa de igualdade, né? Não ficar discriminando, porque isso gera muitos conflitos. Muito bem, ninguém falou das casas de apoio que eu estou lutando tanto, né? Todos vocês falaram, olha, eu estou, acho que há 12 anos aqui no município para que seja regulamentada a história das casas de apoio, que nós somos tão importantes no trabalho e ninguém faz nada. Se vocês quiserem projeto, eu apresento para vocês, mas está difícil a coisa.
Não sei quando que nós seremos reconhecidos. Nós somos marginalizados. Nós somos protetor, nós somos qualquer um. É aqueles doidos que pegam o cachorro na rua. Mas a nossa casa, se um cachorro latir, o Ministério Público vai mandar bater, vai bater na porta e vai tirar o cachorro. Porque nós não somos ninguém, porque não existe cadastro para, como é que se diz, para as castrações, mas não como protetores, como casa de apoio, que é tão importante. Existe casa de apoio para bandido, para uma série de situações, mas não tem para os animais. Basta de nós sermos marginalizados. Por favor, reconheçam o trabalho, que é tão importante. A prefeitura não vai conseguir desenvolver trabalho nenhum se não tiver o protetor, que paga a conta. Vê, a legislação não prevê que a gente tenha remédios. E como é que fica? Talvez uma legislação municipal consiga abrir, né, uma brechazinha para que a gente tenha. Hoje eu estou com uma lista de remédios que me pediram, que a gente vai ter que juntar dinheiro e comprar. E, muito importante, os convênios com as clínicas, enquanto não vai sair hospital, vai sair, não vai sair, é muito importante. No passado, nós tinha umas 4 clínicas que nos atendiam, tão importante, e que tem uma verbinha para animais atropelados, porque um pino, há 2 anos atrás, era R$400. Então, quebrou a mandíbula, quebrou isso aqui, e aí? Vai uns 4, 5. Então, é muito importante. Esse Conselho Municipal de Saúde. Eu tenho reservas, ele é importante, mas eu já pertenci até o Federal de Proteção Animal. Nós temos que ter conhecimento das atribuições do Conselho. Não adianta nós criarmos alguma coisa. Qual o objetivo? Só a denúncia? Rosângela, por favor, finaliza. Então tá, eu quero agradecer a oportunidade, a sensibilidade de vocês e dos senhores. Então nós temos muitas coisas, essa nossa luta é interminável, né? E muito obrigada pelo espaço. Obrigada. A palavra então, Francisco. E daí a gente faz os encaminhamentos aqui para que a gente possa concluir a reunião. E não vai ser a primeira e a última. Nós vamos continuar essa pauta e vamos continuar conversando e vamos fazer outros encaminhamentos. Por favor, Francisco. Então, só complementando, depois das... Tá ligado? Depois das falas dos senhores, né? Do outro lado, como é que nós nos sentimos? Secando gelo, né? Tem um pouco de romantização do que seria a causa animal. A causa animal, para quem trabalha com ela, é levar dentada, é recolher cachorro todo estrupiado, tu sair todo cagado, todo mijado, tu ajudar uma égua a parir e quase ser linchado, tu enfrentar traficante. Porque onde acontece enfrentar parte da comunidade, né, que às vezes se revolta com isso, porque onde acontecem os problemas não são nos bairros centrais. Afeta mais os mais pobres. É na periferia. As protetoras, elas são pessoas, na sua maioria, que residem na periferia. E a questão da causa animal é o dia a dia delas. Se a gente tiver a lei sendo cumprida dentro do nosso município, nós temos uma legislação ampla, positiva. Se o DIBEA conseguisse cumprir todas as fiscalizações de maus tratos, ter para onde direcionar esses animais para a sociedade civil, usasse a prerrogativa legal de multar as pessoas que maltratam, o fundo teria dinheiro para fazer isso. Então a gente precisa de gestão. Eu falo novamente, o problema é gestão. Tem que ter uma profissionalização do DIBEA. Não adianta ser só um cargo político, né? A gente tem que ter os funcionários de carreira, que cada pessoa que entra lá, a gente não tem que explicar o que é canil, por que a gente é contrário a canil, qual a necessidade de atendimento das protetoras. E outra coisa também, sobre a tração animal, os carroceiros, as pessoas que utilizam, é um pouco de ingenuidade nossa achar que eles gostam de usar o cavalo, ou gostam de usar o boi, ou que aquilo dá prazer neles no maltrato. Então, hoje nós estamos em 2021, tem muita opção muito mais barata que você possa auxiliar essas pessoas a fazerem o trabalho delas, muito mais barato do que fiscalizar situações de maus tratos. Então, a gente tem que pensar também na economicidade do município, na questão do custo. Então, tentar bolar alguma boa estratégia para se vencer esse problema. É isso, gente. Muito obrigado mais uma vez por terem nos recebido aqui. Obrigada. Francisco, a casa
Eu vou depois o Carlos, que também já está uma semana solicitando para ter um minutinho de fala, nós vamos passar a palavra para ele. E gostaríamos de dizer a todos os vereadores e quem está nos assistindo, ao Francisco, a Fabrícia e a Rosângela, que nós assumimos um compromisso, a mesa diretora, em buscar toda a legislação pertinente da causa animal aqui na Câmara de Vereadores. Vamos reunir essa legislação, vamos chamar todos os vereadores, quem assim desejar, para nós construirmos assim. Não adianta ser pauta de um vereador só. E eu disse isso para o Francisco e para o Carlos quando chegou e conversou conosco. Eu fui bastante franca com ele. Se for a ideia de um vereador só, a coisa acaba não acontecendo como deveria. Então, se já tem diversas legislações na casa que contemplam diversos itens que o Francisco traz como uma ideia, que a Rosângela traz como uma ideia, que a própria Secretaria de Saúde, o vereador Marquinho diz que tem uma lei de fundo, já tem uma lei aprovada, depois já tem uma lei aprovada. Então, exemplo, proibindo a atração animal. Foi uma discussão muito grande nessa casa. Nos municípios vizinhos não tem essa legislação. Palhoça me mandaram uma que tem, foi arquivado o projeto. O que tem são ele regulamenta o uso, não proíbe. Então, ele tem algumas cidades e a gente trouxe aqui para depois conversar com os outros vereadores. A ideia do vereador Binho, na minha opinião, é uma ideia saudável, onde a Câmara de Vereadores propõe ações para a causa animal aqui da cidade de São José. Mas, no coletivo, o que a gente sempre tem dito, secretária Fabrícia, é que essa casa, ela é um processo, ela é um espaço de encaminhamento, ela é um espaço de conversa, ela é um espaço de proposição. Esta é a parte que nos cabe aqui no Legislativo. Nós não construímos obras, nós não fizemos hospital veterinário, nós sim vamos encaminhar para o Executivo, vamos conversar, vamos reunir quem tem propostas diferentes para que a gente possa, então, ter alguma situação atendida que não é da casa, mas é da cidade. Então, eu vou dar um exemplo, os vereadores novos que aqui estão, a implantação foi uma lei da vereadora Sandra, se o vereador André não me deixa mentir, que da implantação do chip nos animais aqui... Oi? Do Lemos, desculpa. Que a vereadora também era uma grande defensora dos animais, então do vereador Lemos, e que hoje a grande preocupação, e está acontecendo a licitação, será chipar os animais para ver realmente a questão da responsabilidade, porque o animal ele não é um ursinho de pelúcia que tu vai lá e tu compra, ou tu ganha com 1 ou 2 meses e depois ele fica grande, ele fica doente e você abandona. Então, esse é uma das grandes, vamos dizer assim, que vai minimizar um problema, porque se o proprietário o Francisco e encontrar o animal abandonado, o Francisco vai ser responsabilizado criminalmente. Então, é bastante importante. E são ações desse tipo que foi construído no coletivo da casa, que vai dar resultado lá na ponta. Então, é nesse sentido que eu acredito que essa casa tem para contribuir muito, e nós vamos ter, sim, vocês têm parceiros aqui na casa. Penso também que essa casa precisa ter um ponto de equilíbrio, no sentido de que, economicamente, nosso município vive problemas sérios. Como é que nós vamos resolver a questão de proibição ou não de utilizar animais? Então, tudo tem que ter equilíbrio, né? Essa é uma opinião bem pessoal minha, a gente tem que construir isso, porque tem muita gente que vive desses produtos que eles acabam recolhendo na cidade. Então, a prefeitura pode ajudar de que maneira para poder trabalhar com esse animal de grande porte que está sofrendo maus tratos, que não tem alimentação. Então, também é uma questão que tem que ser discutida. Não basta só dizer assim, olha, a partir de agora não tem mais tração animal no município de São José, e quem sobrevive desse meio vai fazer o quê? Então, nós temos que ter essa responsabilidade também. Estou novamente dizendo, essa é uma opinião muito pessoal da Mary, não é da casa, é da Mary. Então, queria que os vereadores tivessem essa tranquilidade de que nós vamos sim, vou provocar uma reunião, vou pedir para a Elísia levantar todas as legislações que a casa já tem aprovada da causa animal. E assim, de todas, a gente viu que dá para encaminhar isso. Falta o conselho?
Vamos agilizar o Conselho, vamos criar, pode o Legislativo criar, não pode? Vamos lá em comitiva com o prefeito, olha, vamos criar então, o prefeito encaminha para essa casa a criação do Conselho. Vamos ser propositivos nesse sentido. Essa é a nossa proposta da mesa diretora, né? Está aí o vereador Neto. Gostaria de se manifestar, vereador Neto. Obrigada pela presença. O Carlos, Presidente, que também é um... Só um questionamento, sim ou não, porque nós fomos mencionados em relação às casas de apoio, porque nós até pensamos nisso. Elas já estão regulamentadas, sim ou não? Porque então elas têm que ser regulamentadas para vir para essa casa, para a gente poder botar o projeto em pauta para regulamentar se a entidade... Isso, vereador André. É um pouco mais complexo de simplesmente só regulamentar. Tem legislações, a Rosângela sabe, e que daí nós temos que buscar quem tem expertise, que é a Secretaria da Saúde, para tentar construir um raciocínio de que vê da legalidade ou não, o que pode, o que é braço para o município, o que não é, né? O Marcos, né? Desculpa, Carlos. Desculpa. O Carlos, então, Carlos, tu tem 5 minutos para se manifestar também. Ele também é um grande defensor da causa. E tu tem 5 minutos para falar. E a gente daí, se tu tiver algum questionamento, tu faz. E a gente encerra, então, a reunião pública. Desculpa, a nossa roda de conversa de hoje. Obrigada, Carlos. Por nada. Primeiramente, presidente, aos senhores vereadores, aos componentes da mesa, o Francisco, a Rosângela. Oi, está funcionando? Tá. Quero agradecer essa oportunidade, esses 5 minutos, que são muito importantes para que a gente possa compor e alinhar todas as ideias que foram passadas aqui, né? Eu acho que a gente está vivendo aqui um momento histórico aqui, muito importante, porque o debate não foi... Até então, a gente nunca tinha visto tantos vereadores, né, a maioria está aqui presente, debatendo esse assunto da causa animal, né? Parecia ser algo que é uma brincadeira, ou então vamos fazer alguma política em cima de um determinado... proposta de eleição, enfim. Mas eu estou vendo que aqui estão levando a sério o vereador Alexandre, cidade, temos visitado o Juanito, todos os vereadores, desde o início do ano de fevereiro, que assim que começaram as suas legislaturas, estivemos em alguns gabinetes, não em todos, mas estivemos em alguns gabinetes conversando e dialogando para entender um pouco mais da causa animal. Eu sou novo na causa animal, mas tenho muita vontade de trabalhar pelos animais, né? O ser humano é consequência, né? Nós estamos aqui como seres humanos, defendendo os animais, e esses animais precisam da gente. Nós somos a voz deles, eles não falam, né? E todos os dias eles são judiados, são humilhados nas ruas, né? Com falta de alimento, com abandono, tá? Então, essa causa agora muito importante da tração animal realmente é muito sério. O caso aqui em São José, a gente viu recentemente uma protetora foi quase agredida, né? Por pessoas que estavam... Ela estava fazendo parto daquele cavalo, daquele potrinho, e foi quase agredida por pessoas da comunidade. Então, eu acho que é degradante até para o ser humano utilizar o animal como forma de trabalho, né? Eu acho que eu entendo que já existe uma cultura disso na nossa cidade, nas regiões aqui próximas. Se não me engano, ou se eu estou errado, o Palhoça me parece que aprovou uma lei, não sei, presidente, não aprovou? Não foi aprovado? Não, vereador. Desculpa, Carlos, Palhoça foi arquivado o projeto de lei. Exatamente. Então, assim, a gente tem que ver uma forma, como a própria Rosângela comentou, que, né, de forma paulatina a gente consiga retirar esses animais, ou pelo menos convencer os proprietários de tratá-los de forma digna, né? Essa parceria com a cavalaria foi muito importante. Eu acho que o convênio entre a Secretaria do Meio Ambiente, a cavalaria e a DBEA foi muito importante nesse sentido, porque hoje retira cavalos da rua e está levando para a cavalaria, né? Então a gente tem visto várias situações, eu tenho acompanhado, nós temos feito resgate, e o nosso movimento, que é o Protetores Independentes, tem feito uma parceria e buscado os recursos na parceria público-privada. A gente acredita muito nisso. Que não só o Estado é responsável, o município é responsável, mas como as pessoas são responsáveis. A partir do momento que você tem um animal, você pega esse animal e abandona na rua, a responsabilidade é sua. Passa a ser do município? Eu acho que não. Então, todos nós, como cidadãos, temos que entender, né, e nos educarmos. As cartilhas são importantes, o DBEA fez uma cartilha, tem uma cartilha, mas mais do que isso, a gente precisa ter um trabalho e um desenvolvimento nas escolas, com as crianças, com os pais das crianças, para respeitar esses animais. Então, nas comunidades, líderes comunitários, as pessoas que estão nos bairros, os vereadores, conscientizem, conversem com as pessoas, conversem com as lideranças, porque cada vez ampliem mais essa consciência do trato com o animal, né? Que ele não pode ficar acorrentado, que ele não pode ficar sem água, que ele não pode ficar sem alimento, seja o alimento qual for, de que forma for. Então, nós temos a consciência né? Agradeço mais uma vez a oportunidade, não quero me estender, já devo estar com... Ainda tem 1 minuto e 33?
Então, estou falando bastante, bem rápido. Então, gente, assim, ó, o trabalho é árduo. Eu tenho visto, acompanhado algumas protetoras no início, e a gente está no nosso grupo, hoje somos quase 50, temos 5.000 seguidores na nossa página do Instagram, e a gente está batalhando dia após dia em parcerias que a gente possa ampliar e ajudar os animais efetivamente. Isso que é o nosso objetivo final, é exatamente esse, é ajudar os animais, né, fazer pelos animais, e a gente está aqui, né, humildemente aqui, né, apresentando nosso trabalho que a gente vem fazendo, e dizer para vocês que hoje as protetoras estão saturadas. Hoje elas não têm mais recurso financeiro. Nós, inclusive, estamos fazendo parcerias público-privadas, fazendo parcerias com algumas clínicas veterinárias para conseguir desconto para ajudar, porque a situação está complicada. Então, eu acho que o DBEA tem, nesse sentido, tem alguma coisa que vai ajudar. Eu tenho conversado com o Vinícius, estou ciente disso, e eu acho que a gente vai, atualmente, com a diretoria que a gente vai caminhar positivamente, e com o trabalho de vocês, com o apoio de vocês, acho que a gente vai conseguir encaminhar isso. Quero agradecer mais uma vez pela oportunidade de 5 minutos, que foram muito preciosos para a gente, e que estamos juntos aí, a causa de todos. Obrigada, Carlos. Não é a primeira, vai ser uma primeira de muitas. Esse é o compromisso da casa. Vou passar a palavra, então, rapidinho para a vereadora Aline, que tinha um questionamento, e depois para o vereador Marcos, e encerramos, então. E também tem um questionamento de uma pessoa que está conosco através das redes sociais. Obrigada, presidente, pela oportunidade. Eu me recordei quando o vereador Marquinho estava falando a respeito da Anhanguera. Eu também estive lá, vereador, e tive a oportunidade de conhecer o espaço que eles têm lá. E naquela oportunidade conversei com a coordenadora a respeito de uma possível parceria, né? Um convênio, algo desse tipo. Então, eu gostaria de saber se tem já alguma conversação com relação a isso. A minha visita aconteceu no ano passado, né? Eles ainda estavam finalizando a obra, não estava concreta ainda. Eu conheci o centro cirúrgico para animais de pequeno porte, para animais de grande porte, os consultórios, era uma estrutura muito bacana, é bem grande lá o espaço, tem muitos consultórios, então eu acredito que será muito importante, né? Ainda conversava sobre isso, mas o ano passado era um final de governo, né? Nós temos um novo governo agora, então eu queria saber se já existe alguma coisa em andamento neste ano de 2021 sobre esse assunto. Se a secretária de Saúde puder responder, por favor. Pedindo para a secretária, porque o Marquinhos tem uma pergunta nessa linha e dela responde depois. Bom, Aline, foi bom você... Só um minuto, Carlos, só um minuto. Por favor, Marcos. Bom, vereadora Aline, foi bom você falar. Na verdade, eu tenho um convite feito pela aluna Denise, junto à coordenadora do curso de Medicina e Veterinária na Anhanguera, pro dia 1º/7, né? É 1º de julho. Então, eu queria estender esse convite a todos os vereadores, né? A secretária Fabrícia participar dessa reunião, né, para a gente tratar diretamente desse assunto. Então é muito bacana os vereadores terem participado dessa reunião, que vai acontecer às 18 horas lá dentro da Anhanguera. Então esse é o convite que eu queria fazer antes de terminar a nossa audiência. Obrigado. Obrigada, vereador. Com a palavra a secretária Fabrícia. É um questionamento, Carlos? Então, por favor, tens um minutinho para fazer o questionamento e ponderação, e daí eu passo para a secretária e a gente finaliza. Bom, foi mais ou menos no mês de março, mais ou menos, eu procurei a Anhanguera, né, falei com a professora Fernanda, não sei se ela é coordenadora do curso de Medicina Veterinária, sobre essa parceria, inclusive até comentei com o Vinícius também, e a questão é que, no momento de pandemia, era para ter sido já inaugurado, toda a ala ali não foi inaugurada por causa da pandemia, né? Os alunos também estão home, né? Estão trabalhando, estão em casa, e nesse momento eles não conseguiriam abrir essa parceria para que nós pudéssemos ter efetivamente esse convênio, essa parceria com a clínica veterinária. Até propus que fosse feito, de repente, um atendimento para as protetoras, indo na casa de cada uma vacinando, vendo os veterinários, vendo os cães, verificando. Enfim, essa conversa já foi adiantada, só apenas complementando, que já foi encaminhado uma conversa nesse sentido. E nós estamos aguardando que passe esse período de pandemia, que se retorne às aulas efetivamente, para que eles possam abrir as portas para a gente ter um trabalho de parceria com a comunidade dos protetores. Obrigada, Carlos. Agora com a palavra a secretária Fabrícia.
Então, gente, no que diz respeito a essa questão de possibilidade de parceria com a Anhanguera, a instituição já possui convênio celebrado com a Secretaria Municipal de Saúde, tá? Para realização de atividades de ensino, pesquisa e extensão. Então, no caso, esse atendimento numa clínica veterinária especializada entraria no rol de serviços de extensão, tá? Atividades de extensão. Então, assim como a gente já tem essa modalidade de convênio com a IESFASC, né, que faz atendimento no ambulatório da instituição, para a gente não haveria problema, porque a gente já tem essa celebração, a gente já tem esse convênio celebrado no âmbito da Secretaria Municipal para todos os cursos de graduação voltados à formação de profissionais de saúde, né? Então, dentro do convênio, dentro da celebração de convênio, sempre há a contrapartida de ambas as partes, tá? Então, tanto a instituição de ensino, ela tem a obrigatoriedade de estar propondo contrapartida para o município. Na grande maioria das vezes, hoje em dia, né, antigamente se tinha toda aquela questão de bolsa, hoje em dia a gente aboliu isso, né, essa questão de fornecimento de bolsa, até porque é um processo que ele precisa ser transparente, ele precisa ser claro, né, e a gente optou pela questão de qualificação e capacitação. Então, as instituições de ensino, obrigatoriamente, elas têm que dar uma contrapartida de capacitação e qualificação para os profissionais da rede, né, e para os serviços da rede num cenário geral, e o município, de acordo com a necessidade apresentada pela instituição, dentro das suas possibilidades, fornece contrapartida também. Então, considerando que o convênio já está celebrado, a gente só precisa dessa motivação e da sinalização da instituição, no que diz respeito, né, à possibilidade da realização desse tipo de trabalho, para a gente poder definir o que será a contrapartida do município. Tem uma pergunta do Luiz Costa, que está conosco via Facebook. Tem um vizinho que abandona um cachorro em situação de sujeira e sem comida diariamente. Às vezes eu mesmo dou comida. O que faço? Tem algum órgão para denunciar? Secretária? A Diretoria de Bem-Estar Animal, ela possui canais de denúncia, tá? Dentre elas o WhatsApp também. Eu não me lembro o número, eu não sei se a Cláudia pode me ajudar nesse sentido, mas a Diretoria de Bem-Estar Animal, ela recebe, né, essas... A ouvidoria também serviria? A ouvidoria de saúde também, porque daí a gente faz o encaminhamento para a área, tá? Poderia ser a geral também, o 0800 644 9040, e a ouvidoria da saúde também serviria. Apelão, o cachorro morreu. O WhatsApp, a veterinária está falando que é importante mandar vídeos, fotos. E qual é o número de WhatsApp, Cláudia? Deixa eu pegar aqui o WhatsApp do... Tá, enquanto elas procuram o número do WhatsApp, o vereador Cidade trouxe essa cartilha, vai ser disponibilizado hoje, é do Ministério Público de Santa Catarina, ele é do Grupo Especial de Defesa dos Direitos dos Animais, é uma cartilha bastante didática, aonde busca realmente as informações, a quem denunciar, como é que faz a proteção dos animais e a legislação pertinente ao caso. Vai ser disponibilizado depois dessa reunião para toda a nossa rede social. Enquanto a Cláudia procura o WhatsApp, quero lembrar a todos os vereadores e quem está nos assistindo, 18 de maio, terça-feira que vem, 14 horas, a próxima roda de conversas que essa casa vai ter é com a Celesc, um pedido dos vereadores sobre investimentos da Celesc no município de São José. Importante que todos possam participar, também vai ser transmitido ao vivo através da TV Câmara. Já temos o número de WhatsApp, se não tem, por favor. Mas tem o telefone por favor. Da Dibeia. Pode nos falar o número? Eu não enxergo. Ou então a gente fica no compromisso de colocar também na nossa página da Câmara Municipal os números para poder fazer a denúncia de maus tratos, enfim, de abandono de animal. E na página do Dibeia também, né? A gente disponibiliza, tá? A princípio fica o telefone da Ouvidoria de Saúde, tá? Que faz esses encaminhamentos, é o 0800 6459 889, tá? Diante da evidência de maus tratos efetivos, também a orientação é o registro do boletim de ocorrência dentro da delegacia virtual.
Ô, secretária, depois a senhora deixa assim por escrito para nós também dar uma publicidade neste número. Francisco está pedindo só um questionamento para o secretário de Saúde e vamos encerrar então, porque senão nós vamos perder as pessoas que estão nos ouvindo e nos assistindo através da TV Câmara. Por favor, Francisco. A pergunta referente ao que o público veio ali da internet é quantas denúncias de maus tratos foram efetivamente resgatados animais pelo DIBEA, se ela tem essa informação, e qual foi a solução. A gente está em maio de 2021, quantos animais foram retirados de situação de maus tratos no município de São José? Mas eu posso levantar e te encaminhar, Francisco, sem problemas. Isso, a secretária, então, fica no compromisso de encaminhar as respostas para o Francisco. Ô, Rosângela, só um pouquinho. Para a gente poder fazer o encaminhamento final, então, a secretária passa depois os números para a mesa diretora e nós encaminhamos, então, para o Francisco e para a Rosângela o seu questionamento. Obrigada aos vereadores que estão conosco aqui, obrigada ao Francisco, obrigada ao Carlos, obrigada à Rosângela. Fabrícia, muito obrigada. Esperamos que o Vini se recupere, que a família dele, né, alguém da família que se recupere prontamente e que a gente possa ter outras rodas de conversa sobre esta causa, né? E nós vamos ficar no compromisso de reunir toda a legislação e discutirmos coletivamente as propostas que a Casa vai ter em defesa dos animais aqui de São José. Obrigada a todos e boa tarde.